Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos começar o nosso momento com Deus. Já começamos, né? Vamos dar continuidade nele então, lendo Gênesis. Abre as suas Bíblias aí, se projetada, Gênesis 1, verso 1. E você já pode deixar separado também, João, o Evangelho de João, primeiro capítulo, primeiro verso. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. João capítulo 1, primeiro verso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, tudo tem um princípio. Mas a graça de Deus sobre a nossa vida, ela nos oportuniza também, ela nos dá essa graça, a oportunidade também de estar renovando os nossos laços com Deus. Apesar de sabermos que tudo que Deus faz está ali, não se apaga, Deus ainda nos dá a graça de sermos abençoados por Ele, para renovarmos os nossos votos com Ele, com o Pai. Eu queria compartilhar, vou compartilhar com os irmãos um pouquinho da minha história, da minha chegada no ministério. Eu cheguei no ministério no ano de 2001. Isso mostra que eu já não sou tão novo, né? E me lembro que no ano seguinte, no ano de 2002, me foi oportunizado, então, vir à frente, ir no púlpito, ir no altar de Deus e dar um testemunho, né? E foi a minha primeira experiência. Eu me lembro que eu passei, foi um mês antes, foi acordado aquilo. E eu passei aquele mês inteiro, todos os dias, lendo muito a Bíblia, e escrevia, rasgava, acho que foi uma resma que eu rasguei. Escrevia, apagava e escrevia tudo de novo. E falei, até que cheguei um dia e falei, pronto, agora eu estou pronto, agora eu posso ir. Então chegou o dia de eu falar da palavra de Deus e associar a palavra de Deus ao meu testemunho. E eu estava lá naquele louvor que sempre me maravilhou por demais. Eu estava em mais um daqueles momentos mais aflorado ainda, então, espiritualmente, porque já tinha estudado a Bíblia ali o mês inteiro, né? E eu tinha aquela oportunidade, então, de estar falando ali. Então, já estava tomado mesmo da vontade, da graça de Deus sobre minha vida. Só que o nervosismo bateu. Começou o louvor, e eu, de repente, lá comecei a fechar os olhos, fechei os olhos e comecei a contar. Primeiro, segundo, terceiro hino. E foram 5 hinos, cinco cânticos. E quando chegou no quarto, eu falei, Deus, toca no coração deles para eles cantar mais uns 2, porque eu ainda não dou conta de ir lá ainda. Faz mais 2 para esse povo. Então faz algo tremendo aqui que, sabe, hoje não tem a palavra, que seja só louvor e adoração. E eu me tremia tanto naquele momento, porque era a primeira aparição minha, apresentação minha, diante da presença do Senhor na igreja. Mas Deus falou, Deus trabalhou muito naquele dia, na minha vida, na vida da minha família, dos meus familiares. Isso em 2002. E de lá adiante, então, até pouco tempo, nós continuamos, então, nós nos entregamos para a obra de Deus, trabalhamos com ministérios, que nosso ministério é um ministério de ministérios, não é isso?
Então foram ministérios de casados, ministério de pais e filhos, enfim, porque se imaginar de veredas antigas, então, não perdia veredas antigas. E nós estávamos sempre em volta das coisas de Deus, da obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Estavam tão empolgados com aquilo que a gente saía, nos foi oportunizado também a ir para algumas outras igrejas e falar da palavra de Deus e também de testemunhar do que Deus havia feito na minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento, e aquilo foi... E a gente só ia se alegrando cada vez mais, porque as coisas que nós falávamos, todas vindas de Deus, e era Deus presente na nossa vida, abençoava outras vidas também. Mas nós saímos de lá numa bênção, numa graça tão grande, que aquilo nos enchia. Para a gente caminhar nos caminhos do Senhor, quando a gente toma uma decisão, e essa decisão deve ser tomada, nós precisamos também estar atentos, mas é muito atento mesmo, aos pequenos detalhes, porque não são os grandes detalhes que nos afastam de Deus. Quando se vê uma família, um lar destruído, não foi aquele episódio gigantesco, vergonhoso, não. Aquilo já foi um pequeno detalhe, uma desatenção no caminhar nosso com Deus, que abriu toda uma porta, toda uma fresta, de uma fresta, toda uma porta, né? Para que o inimigo entrasse ou entre e faça uma devasta, destrua tudo. No início do nosso ministério, caminhando e falando muito da palavra de Deus, eu me lembro que o pastor Claudemiro não está presente, mas ele cuidava de uma área também com os jovens, e pessoas nos abençoaram naquela época, abençoaram os jovens daquela época. Eu me lembro que o pastor Claudemiro conseguiu com o irmão Geraldo e a esposa, para que nós abençoássemos outros jovens lá na fazenda dele. Ele preparou tudo com tanto carinho, com tanto amor, para que nós estivéssemos então num retiro lá. Meu irmão, lá Deus falou tão grande, de uma forma tão grandiosa, que eu me lembro muito bem e tem fotos, tem vídeos, isso foi postado também, de onde Deus começou a falar com os jovens. E quando nós achávamos ou quando as pessoas podiam achar que nós vamos para mais um retiro, mais nos divertir e brincar, e isso era, no primeiro momento é isso que parece, né? Mas brincar na presença de Deus, aí Deus faz o tremendo, Deus faz o maravilhoso. Eu me lembro que na véspera no principal, no ápice do evento, que foi num dia de sábado, à noite, estava o pessoal então passando, alguns ministros de louvor, dentre eles alguns filhos do Cláudio também, do pastor Cláudio, e começou a passar o som por volta de 5 horas da tarde, porque teria ali um evento, uma celebração grande também, toda voltada para os jovens. Só que começou o louvor por volta de 5 horas, e de repente não parou mais. Não teve palavra, não teve mais nada. Foi só nada de palavra, né? Foi só ministração, e eu me lembro que os jovens começavam a cantar, nós começávamos a cantar, e de repente parava e só via jovens chorando e se rendendo a Deus, se entregando a Deus. E vou falar, não se menciona nomes, mas nós estivemos ali naquela noite. Nós vemos libertação de jovens ali. Nós vemos ali cura do vício da droga. Nós tivemos vício da pornografia. E de tantos outros. E eu me lembro também que, durante aquele momento do louvor, as pessoas, os jovens, né, todos envoltos da presença de Deus, e todos bem maravilhados mesmo, cantando e gritando. E me lembra, irmão Geraldo? E estava lindo demais. E os jovens caíam no chão. Eles caíam no chão, não se jogavam no chão. Eles caíam. Eles eram derrubados, mas pelo Espírito Santo de Deus. E eles começavam a falar em línguas ali, alguns jovens. E era uma coisa tremenda, maravilhosa. Então, eu presenciei, desde a chegada do ministério até aqui, coisas grandiosas. Grandes coisas Deus fez e eu pude presenciar.
Tive bons tempos dentro do ministério. Aquilo que aconteceu lá, tudo que aconteceu, foi dentro de um tempo determinado por Deus. A palavra de Deus em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem seu tempo determinado, né? E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Quer dizer, Deus programa tudo. Ou melhor, vamos corrigir. Nós programamos tudo. Quando nós nos programamos, nós estamos apenas falando para o Senhor, nós estamos disponíveis, Senhor, para que Ele possa fazer, e Ele faz. Como fez naquela época, naquele período. Foi grandioso, foi maravilhoso o que Deus fez na vida de tantas pessoas ali. Foi maravilhoso. Mas tudo tem o seu tempo determinado. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Um pouquinho do meu memorial que eu passei agora para vocês. A Bíblia, ela se resume em duas partes, meus irmãos. O Novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento, como nós podemos ver em pregações feitas aqui, celebradas aqui, ele trata do período da lei. Né? Mas o período da lei ele não é para ser abandonado. E nós vamos já ouvir Deus confirmando isso. Né? Mas nos deixou também, aquele período da lei, nos deixou, apesar de ele ser bem histórico, ele também nos deixou muitas heranças daquela época, quando nós passamos a estudar, então, a palavra de Deus, quando nós começamos a escutar pregações, ouvir falar do povo de Deus, dos escolhidos de Deus daquele contexto, do Velho Testamento. Dali nós temos muitas heranças, são boas. A humanidade também tem heranças ruins daquele tempo. Né? No entanto, todo o seu conteúdo do Velho Testamento, ele também nos serve para aprender a lidar com as situações adversas, com situações difíceis, com situações boas. Ele também serve para a gente aprender com tudo dentro da graça de Deus, a refletir em oração, né? Sobre determinados assuntos, o que fazer, a escolha que nós devemos fazer com determinada situação, o que nós não devemos escolher a fazer, a escolha que devemos para não fazer. A palavra de Deus ela é viva, ela trabalha conosco desde aquele tempo. Só que também veio Jesus, o nosso Salvador. Ele também veio para nos trazer da graça dele. Eclesiastes 3,14 diz que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada além lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens o temam diante dele. Tudo que Deus fez, por que não ainda existe no Velho Testamento? Por que nós não ficamos só com a graça de Deus? Porque Deus já avisou aqui, olha, tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe tirar e nada lhe acrescentar e nada lhe tirar. Tudo que aconteceu para trás, ficou. Mas está guardado na memória. Tudo está registrado. O estudo da palavra ele nos leva a ver um versículo. E através de determinadas palavras contidas naquele versículo, nós podemos escolher uma palavra, e daquela palavra, então, nós podemos ali destrinchar, esmiuçar, e viajar dentro de toda a Bíblia, seja no Velho Testamento, inclusive no Novo Testamento também. Quando nós buscamos a palavra de Deus, você pega, olha, eu tenho um versículo aqui, e nesse versículo eu tenho uma chave nesse versículo, que Deus está tocando no meu coração, e essa chave vai te caminhar, vai abrir portas para você, vai trazer coisas que você jamais imaginou. Porque a palavra de Deus ela não é para ser lida como um livro de história somente, mas ela é para ser lida com oração, em oração, porque ela é viva. E Deus trabalha também lá no Velho Testamento, assim como trabalha conosco também no Velho Testamento para abençoar a minha casa, a sua casa. Nós podemos esmiuçar cada palavra da Bíblia e viajar por toda ela. Nós podemos ser abençoados pela palavra de Deus. E cada vez que nós lemos a Bíblia, cada vez que você lê aquele versículo que você encontrou uma palavra, você vai encontrar uma outra palavra. Ou seja, a mesma palavra, e Deus vai falar diferente com você e vai te mostrar um elo entre aquela palavra e outra palavra, de outro texto que seja. Porque ela é viva.
ela é eficaz. E Deus não cala. Deus, nosso Deus, Ele ainda vive. Ele está vivo. A leitura do Velho Testamento, ela deve estar acompanhada da leitura também do Novo Testamento, que é a graça de Deus. São comparações também com os dias atuais. Aquelas comparações, aquele tempo vivido lá na época da lei. O Novo Testamento, já do Novo Testamento, ele veio nos tirar debaixo da lei e nos colocar debaixo da graça de Deus. Mas com a presença de Jesus Cristo, com a presença do nosso Senhor. Na lei, era assim, pecou, morreu. Na graça, pecou, você tem a oportunidade de se arrepender e voltar. E ter uma nova vida, porque Jesus veio para que nós tenhamos uma nova vida. Ele veio nos dar uma nova vida. Nós estávamos condenados, fadados à morte. Então o Pai veio, Jesus, para nos dar uma nova esperança, para nos dar uma vida nos seus braços, no seu caminho, com a graça dEle e a bênção dEle. Atos 16, 31 diz que crê no Senhor Jesus, então tu e tua casa será salvo. Veja que nós estávamos no Velho Testamento e nós estamos agora vendo o que Deus falou, porque lá no Velho Testamento, pecou, morreu. No Novo Testamento, pecou e se arrependeu, tu e tua casa será salva, a minha casa será salva. A palavra traz relatos históricos da obediência e desobediência do homem a Deus. O livro de Juízes, ele mostra quão inconstante era a fé e a obediência do homem a Deus. No Velho Testamento, no livro de Juízes, relata e nós podemos evidenciar, deixa isso muito evidente, que enquanto se tinha um juiz, o povo caminhava direitinho, caminhava conforme a vontade de Deus por meio daquele juiz. Obedeciam aos juízes. Morria-se um juiz, o povo então fazia tudo errado, tudo contrário. Logo se afastava da presença de Deus. Juízes 9, a partir do primeiro verso. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Miló, e foram e proclamaram Abimeleque junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Naquela época, como foi falado, o povo se afastava de Deus quando na ausência do juiz. Se aproximava de Deus na presença de um juiz. O povo aprontava demais com as velhas práticas quando se afastava. Quando tinha um juiz, quando tinha alguém, uma referência para aquelas pessoas, e essa referência vinha do alto, eles tendiam a seguir aquela referência, aquele juiz. Aquela boa referência quando o juiz era bom, né? Porque vivemos também, e a história nos relata, sobre maus juízes. Eles seguiam a vontade de Deus. Eles faziam a vontade de Deus. Abimeleque era um homem mau, perverso. Ele persuadiu os filhos, os seus irmãos maternos, ao apoiarem algo muito terrível, que era matar os seus irmãos, porque seu pai, Jerubaal,
era juiz, foi juiz. E quando juiz, não se relata muitas coisas dele, mas foi um bom juiz. Fala-se que foram 40 anos de paz. Problemas existiram? Tiveram problemas. Dificuldades aquele povo enfrentou? Sim. Mas eles tiveram, no seu contexto geral, 40 anos de paz. Abimeleque, com mais 70 irmãos, eles poderiam seguir o exemplo de seu pai. E muitos seguiram. Jotão fugiu, porque ele era um homem bom. Ele não queria praticar o mal. Quando ele descobriu que seu irmão estava maquinando, tramando alguma coisa ou muitas coisas contra o povo, que o pai liderava dentro da vontade de Deus, com a mais perfeita vontade de Deus na ótica do homem, ele falou, não, aqui eu não faço parte, eu saio disso aqui. Mas Abimeleque não. Abimeleque cresceu o olho. A ganância tomou conta do coração de Abimeleque, sabe? A vontade de se tornar líder, chefe de uma nação, mais um juiz, tomou conta do coração dele. Então ele foi. Tramou contra os seus irmãos, os seus 70 irmãos, porque aqueles irmãos reinariam sobre aquele povo, inclusive sobre ele. Então ele foi atrás de tramar algo para tirar a vida de seus irmãos e tirar o que atrapalhava, o que estava à frente do caminho dele. E assim ele fez. Ele conseguiu fazer. Abimeleque era um filho legítimo, tá? Ele era um filho legítimo, do mesmo sangue. Só que ele declinou a seguir o exemplo de seu pai. Ele tinha uma opção de continuar a boa obra do pai dele e compartilhar com seus irmãos, com todo aquele povo, mas ele declinou desse direito, desse privilégio, dessa esperança, do que reinava sobre o povo com ele. Ele preferiu fazer o mal. Ele declinou de seguir o exemplo de um juiz sucessor, antecessor a ele, né, na verdade, perfeito, que seguia a vontade de Deus e que fez com que a paz reinasse por 40 anos naquele local. Mas existe também, o povo estava na memória as coisas boas que se faziam lá, que se praticava. Só que após a morte do pai dele, que é Jerubaal, que está lá relatado em Juízes 8:34, que diz, os filhos de Israel, eles não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. O povo caminhava com Deus. Sumia um juiz, o povo se afastava de Deus. O povo, para lembrar de Deus, precisava estar sempre caminhando com outras pessoas referenciais para eles, que tinham vontade de Deus, e assim eles faziam. Mas eles perdiam a referência quando perdiam também um juiz. E aí ficava na mercê de qual juiz iria. Ele tinha a vontade de Deus sobre ele, para continuar fazendo a vontade de Deus, para orientar o povo a continuar fazendo a vontade de Deus. Eles estavam nessa dependência. Mas o povo tinha uma memória curta. O povo diz a palavra que ele esqueceu. Diz a palavra que ele esqueceu do Senhor Deus que eles estavam servindo, que eles serviram há tanto tempo. Tudo isso porque ele preferiu seguir seus irmãos e tentar contra seus irmãos. Meus irmãos, as más companhias estavam por todo lado em Israel. Seguidamente, vê-se a expressão levianos no Velho Testamento. É fácil encontrar essa expressão, porque o povo estava com Deus quando tinha um líder. Quando não tinha, eles se afastavam de Deus. Abimeleque cercou o povo com uma pedra, em uma pedra. Eu vou fazer essa passagem por Abimeleque, e nós vamos pular para um novo texto, tá? Que vai contextualiza tudo que nós estamos falando. Abimeleque cercou o povo em uma pedra.
Ele ia matar aquele povo. Então, uma mulher atirou uma pedra sobre a cabeça dele e rachou o crânio dele. Pensa, a cultura daquele povo. Para eles aquilo era terrível. Nossa, morrer já era sinal de derrota. E para eles, morrer por uma mulher, para ele, Abimeleque, então era a morte mais terrível que poderia existir. Ser derrotado por uma mulher, naquele contexto, para eles. Juízes 9:53 é onde nós estamos, onde se relata essa passagem. Mas com isso, para que ele não ficar na história como alguém, ele não podia ficar, e ele não queria ficar na história como alguém que fora derrotado por uma mulher, e nós podemos ver isso em Juízes 9:53. O que ele fez? Quando percebeu que já ia morrer, que ali ele não sobreviveria mais, então ele pediu para o seu soldado, seu guardião, tira a tua espada, desembainha ela e me mata, para que eu não fique na história como alguém que foi derrotado por uma mulher. A derrota dele já estava sacramentada, porque Deus estava livrando aquele povo do mal. Não foi Deus que deu a pedrada. Aquilo foi um gesto, uma atitude do povo. O povo já não aguentava mais o sofrimento daquele homem. Aquele homem fazia o mal não só para aquele povo, mas também para a sua família. Naquele contexto, nós estamos falando do Velho Testamento. O povo pecava, o povo cometia erros. Eles morriam. Os que não cometiam também morriam. Mas aqueles que estavam à frente da batalha, os pecadores, eles morriam logo. Aquela época a lei era dura demais, mas se fazia necessário por conta da dureza do coração do homem, dos homens, né? Deus permitiu e tratou-os dentro do seu contexto, naquele contexto. Deus vinha tratando a humanidade. A palavra de Deus, em Deuteronômio 29, diz que as coisas encobertas, elas pertencem a Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Para sempre. Nós estávamos falando sobre os levianos. Após Abimeleque foi o 5º juiz daquele povo. E após ele, houveram 2 outros juízes. Os 2 outros, o 6º e o 7º. E não se fala muito desses outros 2 juízes. Dentro da Bíblia, não. Se for buscar algum estudo teológico, pode surgir muitas coisas aí, mas dentro da Bíblia, da palavra de Deus, de fato, ali escrita, transcrita para nós, não se fala muitas coisas desses 2 homens. A soma do tempo de juiz, de reinado desses 2 homens, é 45 anos. E depois disso, então, desses 2 homens, depois da morte de Abimeleque, então, vieram esses 2 homens, depois do povo ter sido liberado do mal que Abimeleque fazia sobre eles, esses outros 2 homens também vieram, esses 2 juízes, e morreram. E lembra que quando um juiz morria, quando se afastava um juiz, o povo fazia as coisas erradas, se afastava de Deus, da vontade de Deus, assim era com aquele povo também. Eles se esconderam da vontade de Deus e passaram a fazer o que não agradava a Deus. O total daquele reinado, daqueles homens, de 45 anos. Depois disso, tiveram outros reinados. Mas depois desses 45 anos, veio o 8º juiz de Israel, chamado Jefté, que reinou por 6 anos. Nós vamos fazer uma diferença aqui, tá? A ligação entre Jefté e Abimeleque. Abimeleque estava lá em um reinado, após o seu pai, que era rei exemplar, uma pessoa correta, que encaminhou o povo durante 45 anos, na paz, com paz. Veio Abimeleque, então, e fez tudo o contrário, desmanchou tudo que seu pai havia feito. Homem fora da vontade de Deus. Nada parecido com alguém que servisse a Deus as práticas daquele homem. Ali se encerrou o ciclo de Jefté. Mas o povo continuou.
O povo continuava, tinha juízo, fazia certo, assumia juízo, fazia errado. Os levianos, então, passaram a aparecer e fazer o que era mal perante Deus. Como o povo só observava as leis de Deus, enquanto tinha juiz para os orientar, Abimeleque fazia o mal. Diz a palavra em Juízes 10:6, que o povo voltou a fazer o que era mal perante Deus. O povo deixou de fazer o que era bom perante Deus. Ficaram alguns anos sem juízes. Mas aquele povo precisava de uma referência. Nós precisamos de uma referência. Aquele povo lá atrás, do Velho Testamento, sabe? Que estava sobre um juízo, que estavam ali debaixo da lei. Eles necessitavam de uma referência. O povo de hoje, nós também necessitamos de uma referência. Nós vamos ver aqui ainda algumas referências que o povo busca para as suas vidas. Nós precisamos também não nos afastar da nossa maior referência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa maior referência é o nosso Senhor, aquele que veio nos tirar debaixo da lei e nos colocar debaixo da graça. A referência. Israel era perseguido, não só por um povo, uma tribo. Eram várias tribos que se perseguiam Israel. Era dividida em tribos, e essas tribos perseguiam o povo de Deus. E naquele meio haviam homens de má fé classificados, como já falei, de levianos. E a relação entre Abimeleque e Jefté está na comparação entre as escolhas que eles fizeram. A escolha de Jefté, a escolha de Abimeleque, nós vimos no texto, que ele caminhando, logo que descobriu, que percebeu a morte de seu pai, que existia para ele a possibilidade de ser um rei, um líder, um cabeça, foi seguir o povo de Deus. A referência dele, daquele povo, nunca foi servir a Deus. A relação de Abimeleque com Jefté, que nós conheceremos agora, era aquele povo leviano, a escolha que eles faziam. Abimeleque escolheu contratar, pagar, levantou dinheiro, meios para contratar homens levianos, diz a palavra, para derrotar aquele povo. Os que ele tinha como opositores a ele. E Jefté fez uma escolha diferente dele. Abimeleque fez a escolha mais errada. Ele permaneceu e ainda escolheu continuar na presença de homens levianos. E diz a palavra que por isso ele experimentou a morte. A morte de alguém, ela não necessariamente é uma morte física. Às vezes as pessoas morrem espiritualmente. Às vezes você fala, fulano morreu e ele está vivo. Morreu espiritualmente. Já não tem mais Deus na sua vida, já não tem mais Deus no seu coração. Já não se sente mais a presença de Deus. Às vezes aquela pessoa também não sente mais a presença de Deus por escolhas erradas que ela fez. O que ela faz. Que pode ter vir a fazer. Escolher caminhar. Escolher ter referência, alguém como referência. Essa referência tem que vir na escolha do exemplo que aquela pessoa te dá. No Velho Testamento, é ruim, morre. No Novo Testamento, errou, volta, caminha, se conserta e retoma para os caminhos do Senhor. E o Senhor recebe todo aquele que se arrepender e se voltar para Ele. No Velho Testamento precisava aquele povo sentir um pouquinho, para amolecer o seu coração, para tirar a dureza do coração daquele povo. Aquele povo não estava preparado ainda sequer para receber Jesus. Então assim, aquele povo sofreu. Mas ele sofreu por conta das escolhas que eles fizeram. A história de Abimeleque, o ciclo dele se encerrou dessa forma. Abimeleque, o filho de Jerubaal, acabou para ele a história dele.
Importa frisar, meus irmãos, que as palavras de Jesus em João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lá atrás, morreu. Sinto muito. Acabou, passou. Mas as pessoas poderiam ter a oportunidade também de se consertar, de se arrepender. Só que o arrependimento, a dureza no coração daquelas pessoas não deixava que eles tivessem essa sensação, essa vontade, esse desejo do arrependimento. Cada vitória deles, que eles tinham sobre um opositor, aumentava mais ainda a ganância e a vontade daquele povo. E a certeza deles que eles estavam fazendo a coisa certa. Toquei no ar-condicionado aqui. João 11:26 diz: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Homens levianos que estavam de prontidão para sempre fazer o mal, apenas aguardavam uma oportunidade para destruir mais vidas. Vejamos, enquanto Jefté, apesar da companhia de levianos, após ser expulso da própria casa, entendeu a vontade de Deus e se tornou juiz de Israel fazendo o bem. Juízes 11, de 1 a 5. Está projetado? Vamos lá. Vamos entender quem era Jefté. Jefté, 11, de 1 a 5. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos de sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na casa de Tobi e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Que situação! Jefté estava na casa de seu pai, de uma madrasta, com seus irmãos. E seus irmãos, então, tiraram ele, expulsaram ele de casa, porque não queriam dividir a herança com ele, que não era filho, que era só filho paterno, não era filho materno. Mas a palavra diz que aquele homem era valente, que ele era forte. Mas ele não retrucou, ele não lutou contra seus irmãos, ele não discutiu. Ele ouviu, falou: tem mais, são maiores, são números maiores que eu. E ele saiu da casa de seus irmãos, da casa de seu pai, e foi embora. Só que ele também se juntou, e diz a palavra, ou melhor, juntou-se a ele levianos. Aí nós já estamos vendo levianos de novo. Levianos se juntaram a ele e caminharam com ele. Só que Jefté tinha uma missão. Tinha um propósito na vida dele. Aquele povo, aqueles irmãos entraram em desespero, porque o povo estava querendo agora tomar a terra deles. Então, só restava a eles um recurso. Nenhum deles tinha perfil de líder, de valente, de guerreiro. E logo eles lembraram: opa, nós acabamos de expulsar o nosso líder, o nosso guerreiro, aquele que pode nos salvar. E agora, o que faremos? Eu estou parafraseando. Então ele imaginou, foram buscar, mandaram uma mensagem, foram buscar Jefté, aquele guerreiro, aquele valente, para lutar e derrotar e trazer para eles uma possibilidade de vitória contra toda uma nação, todos os guerreiros, todas as tribos que estavam voltadas contra ele. E Jefté, então, questionou muito com eles. Jefté aproveitou, né? Ele falou: peraí, agora é assim? Vocês me expulsaram da minha casa, da casa de meu pai. E agora voltam a mim? Precisam de mim? O que me deres? O que me dão por isso? Aqueles homens pediram a ele desculpa pelo mal que houvera feito a ele. Mas aquela casa deles ainda estava incompleta.
Ainda tinha um homem que precisava voltar para lá. Precisava voltar para aquela casa para ajudar aquele povo, a que os seus irmãos a se tornaram vencedor, porque só ele tinha aquele perfil de líder. Irmãos, tinha naquele contexto aquele homem forte. Mas ainda se apegando aqui a essa palavra, levianos. Levianos se aproximaram de Jefté. Um momento de desatenção de Jefté, homens maus se aproximaram dele. Um momento de desatenção do povo de Deus, os homens maus se aproximaram dele. Homens maus, com um momento de desatenção, destruíram Abimeleque. Abimeleque foi destruído, porque ele era um homem mau e desatencioso. Ele optou pelo mal, então foi destruído. Aí por homens bons e não por homens maus. Na verdade, diz a palavra que foi por uma pedrada de uma mulher, não é? Abimeleque. E assim quisera Deus que fosse feito. Porque era a morte mais dolorida para aquele homem. E para Jefté. Homens levianos também se aproximaram dele. Um momento de desatenção pode tornar tudo uma destruição. Os irmãos dele tiveram desatenção também com o Senhor, porque não tinham juízes, não existia juiz para poder reinar, para dar a direção para aquele povo. Eles estavam sem direção. O homem que eles expulsaram de dentro de casa, humilhando, da pior forma, agora se tornara líder deles. Agora era o chefe daquele povo. Era o homem que tinha todo o perfil para buscá-la. Só que aquele homem também tinha algo que não estava completamente fora da vontade de Deus. Por quê? Apesar de ter caminhado com ele, os levianos, diz a palavra de Deus que quando Jefté foi convidado pelos irmãos para retornar, ele se voltou, ele aceitou aquele convite. Ele aceitou o convite para voltar e ajudar aquela família. Porque aquele homem estava no mais profundo poço de amargura. Para ele aceitar aquilo, não era também muito difícil para ele. Porque ele já estava lá, sabe, destruído. Os irmãos consanguíneos expulsaram ele de dentro de casa. Ele estava já não tinha mais aonde morar. O pai não podia fazer nada por ele. Mas a casa dele estava destruída. Naquela família faltava alguém. Ainda faltava um. Quantas famílias nós não vemos por aí, né? Casas desmanchadas, lares desmanchados, destruídos, faltando um, às vezes mais. Tudo por falta da atenção, por um descuido. Não são as grandes coisas. O descuido do homem não está nas grandes coisas. Porque se o homem se cuidar, ou tiver cuidado com os pequenos detalhes, com as pequenas coisas, nunca existirá uma brecha que possa se aumentar para que grandes ruínas aconteçam na casa. Mas Deus levantou um homem para poder trazer de novo a vitória para aquele povo. Deus deu para Jefté mais uma oportunidade de ele mudar aquela situação. Deus deu a Jefté a oportunidade de ele reescrever a sua história. Ou melhor, reescrever não, porque já tinha uma história e tudo que Deus faz durará eternamente, não é mesmo? Mas para que ele pudesse continuar, renovar a sua história, o que ele tinha, que estava fadado a acontecer para ele na companhia de levianos. Jeremias 29:11 diz que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para ele não tinha mais nada, aquele homem já não tinha expectativa de nada. A companhia de homens levianos
Já não fazia diferença, tanto faz como tanto fez. A história dele estava sendo cessada ali, quando ele foi expulso da casa do próprio pai, da casa de seus irmãos. Só que não foi isso que Deus decretou para ele, porque não foi Deus que decretou isso para ele, a destruição e a ruína. Deus tinha mais, algo maior para ele. Aquelas pessoas que haviam desonrado ele, humilhado ele, agora estavam na dependência da disponibilidade ou da disposição daquele homem para salvá-los. Que oportunidade teve aquele homem de se vingar daquelas pessoas más? Que oportunidade teve aquele homem de falar, agora sou eu, vocês me procuraram. Não vou. Se humilha mais um pouquinho aí para mim. Deus não fez assim. Jefté não fez assim. Jefté aceitou. Jefté, ele negociou com seus irmãos, mas ele escolheu cuidar do seu povo, porque ele não queria ser expulso novamente da própria casa depois que tirasse aquele povo da servidão, do risco de morte. A nossa escolha deve ser a de servir a Deus também, tê-lo como referência, seguir a palavra e abandonar as velhas práticas. Quando Jefté aceitou aquele convite dos irmãos, não se fala mais sobre os levianos que o acompanhavam. Eu não acredito que os levianos de coração tenham o acompanhado, porque as coisas boas, as coisas de Deus, as coisas que trazem paz, não agradam às trevas, não agradam o que é mal. Eles se afastam disso. As brechas são para que as coisas ruins entrem e apaguem aquilo que é de Deus. Ela não existe para poder aumentar e fazer crescer ainda mais o que é ruim. Jefté aceitou aquele convite. Nosso Senhor, Ele usa homens para mandar mensagem de salvação. Porque Deus não quer vir à ruína de ninguém, mas a escolha é sempre da pessoa. A oportunidade de Jefté de ser abençoado grandemente dependia de uma resposta dele. Não era da força de Deus, porque Deus já tinha dado para ele, colocado sobre ele esse direito, esse privilégio. Agora faltava ele se posicionar. E ele se posicionou. Então Jefté mandou mensageiros para tentar resolver conflitos daquele povo de várias formas. Jefté negociou com o povo. E quando o povo, os seus irmãos então falaram, se comprometeram com ele de jamais expulsá-lo. E o contrário, falaram, você será rei sobre nossa cabeça. Jefté assim então aceitou e foi. E aí ele mandou mensageiros para tentar resolver os conflitos. E várias mensagens ele mandou, de forma pacífica. Mas o povo resistia aos opositores. Eles resistiam. Os opositores resistiam. Nós podemos ver uma providência que precisava ser tomada, que foram as mensagens, que elas estão descritas aí em Juízes 11, 12. Em Juízes 11, 12, 14 e no 19 são as mensagens. Meus amados, Juízes 11, 29, nós podemos ver o voto de Jefté. Jefté, para ser um vitorioso, para receber a vitória e espalhar a vitória para aquele povo, ele precisou de fazer um voto. Vamos ler Jefté, Juízes, 11, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés. E passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar, vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté estava feliz, e ele estava ali em mais um momento, ele estava ali muito afoito, empolgado com a possibilidade
de ir para a batalha ungido, agraciado por Deus, na presença de Deus. Ele sabia que já seria vitorioso. Ele já acreditava nisso. Ele já sabia que o chamado, aquele convite não era só do homem, mas era Deus também honrando ele. Jefté aceitou aquele convite. Jefté fez um voto com o Senhor. Imagina, quando eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando, e veio algo que não é bíblico, não está na Bíblia, eu estava lembrando de afoitos, né? Eu me lembro de o Chapolin Colorado, quando ele está afoito demais, e que ele tenta falar, e ele começa, e ele bate os pés. Eu imagino Jefté ali também, afoito demais, ansioso e querendo falar, e falou: Senhor, eu agora vou entregar nas tuas mãos a primeira pessoa que me aparecer quando eu estiver chegando em casa, para que eu possa, então, para que eu te honre pelo que o Senhor está fazendo por mim. E assim foi Jefté. Fez. Jefté, homem valente, poderoso, pai de uma única filha, não tinha mais filhos, somente ele, não tinha familiar, era ele e a filha. A precipitação de Jefté lhe custou caro, mas não custou a ele a vitória. Primeiro ele foi. Diz o texto que Jefté foi à frente, foi à luta, né? Foi à batalha. Ele mandou mensageiros para aqueles homens e tentava pacificamente acabar com aquela luta, com aquela briga, com aquela batalha, com aquela guerra, em volta daqueles homens contra ele. Só que o povo estava resistindo a um homem que estava direcionado por Deus, dirigido por Deus. Deus colocou Jefté por cabeça sobre toda aquela nação, sobre seus irmãos. Jefté negociou com seus irmãos, escolheu cuidar do povo. Nosso Senhor usa homens para levar mensagem de salvação, meus irmãos, porque Ele não quer vir a ruína de ninguém, como eu comentei. Sabe? A disponibilidade de Jefté trouxe sobre ele o Espírito do Senhor. Marcos 1:10 diz que a palavra de Deus, diz que a palavra de Jesus, diz que Jesus, ao ser batizado nas águas, desceu sobre ele o Espírito Santo de forma pombórea. Então deu-se o início ao seu ministério. Quando Jefté já havia aceitado aquela proposta, nós começamos então, no verso 29, dizendo que então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Quando já não tinha mais jeito, então começaria ali a sua luta diária. Ele foi então encoberto pelo Espírito do Senhor. O ministério de Jesus, ao começar, quando se iniciou, para se iniciar, diz então que ele foi, quando foi batizado, desceu então sobre ele o Espírito Santo de Deus, o Espírito em forma pombórea. Aquilo era o batismo do Espírito Santo, era o batismo de Deus. As pessoas, para buscar, para viver, para suas lidas, para suas dificuldades do dia a dia, elas precisam buscar o Espírito Santo de Deus, elas precisam buscar o Senhor. Jefté assim o fez. Buscou o Espírito de Deus para a sua vida. Marcos 10:16-20, Deus levanta, capacita e envia. Ele não desampara. Ele te usa para falar o que Ele quiser. Ele não promete facilidade. Deus não promete facilidade para ninguém, mas Ele promete a vitória. Quando Moisés morreu, Deus chamou Josué para assumir aquela responsabilidade. Então disse em Josué 1:2, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não parecia nada fácil para Josué. Josué estava ali, era o vice, né? Josué estava ali, Moisés à frente e Josué o seu braço direito. Mas Moisés pereceu, morreu. Então Deus chamou logo quem? Josué. E Josué olhou e falou, Deus, eu? Não, está tão tranquilo. Eu estou só orando. Moisés está indo, eu vou orando. Está indo, eu vou orando. E agora eu vou para a batalha. E foi questionando. E Deus falou, dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Deus quer a disponibilidade dos seus escolhidos para Ele realizar coisas grandes. No verso, além da disponibilidade, chama a atenção também a palavra agora. Dispõe-te. E depois, agora. Esse agora não foi, vai lá, se arruma, se organiza, se prepara. Esse agora não era para amanhã. Esse agora, ele é imperativo, sabe? Ele é decisivo, ele é incisivo. Ele é agora. É para ontem. O povo de Deus precisa se levantar. Não para amanhã, mas é o para ontem. O povo de Deus precisa fechar, estar atento, não dar oportunidades para que coisas do maligno entrem na sua casa, na sua vida. A disponibilidade que Deus espera não é para amanhã, mas Ele é para ontem. Se ontem você não estava, até ontem você não estava disponível, hoje é a oportunidade de você disponibilizar para fazer a vontade de Deus. Aquele chamado de Deus não era um convite, era uma ordem. Diz assim, não te mandei eu ser forte e corajoso. Quando Deus levanta, quando Deus escolhe alguém, Ele já está com tudo preparado para te revestir. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu darei a você, como prometia dar a Moisés. Tinha uma condição, meus irmãos, ali para Josué. Observar o livro da lei, observar a vontade de Deus. Observa, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, darei a você, como prometi dar a Moisés. Tinha uma condição, observar o livro da lei. E a missão de Jefté? Voltando para Jefté. Também não era nada fácil, mas Deus estava com ele. Com Jefté, o Espírito de Deus estava sobre ele para que ele pudesse obter êxito. Jefté, como nós vimos, fez um voto ao Senhor. Está lá no verso 30, nós já lemos. Se com efeito me entregares os filhos de Amon, nas minhas mãos, se com efeito, quando Deus convida, quando Deus te chama, se você recebe um chamado de Deus, uma vontade de Deus, Jefté aqui demonstrou ainda alguma dúvida. Se com efeito me entregares, quando Deus chama, escolhe alguém, Ele já escolheu para dar a vitória. A vitória já está decretada. Basta caminhar debaixo da vontade de Deus, observar do livro da lei. É isso que Ele pede. Porque a vitória está debaixo da planta do vosso pé, onde ela pisar. Amém. Nós não dependemos, não precisamos questionar a Deus. Mas por que eu? Será que é para mim esse chamado? Eu não tenho dúvida que você está aqui hoje porque você tem um chamado de Deus para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que Deus tem um chamado para você dentro da sua casa. Irmãos, uma providência havia de ser tomada, como eu falei, que eram as mensagens. Essa providência Jefté tomou. Jefté, em algum momento, ele já era guardado. Mas Jefté, como nós vimos aqui, ele havia feito um voto, condicionado à vitória dele. E, ao retornar da sua batalha, vitorioso, porque ali já estava tudo acertado, ele precisou da confirmação de Deus, Deus confirmou para ele tudo que havera prometido. Então ele voltou da batalha, já cansado, exausto, desgastado. Porque os dias hoje, se para nós não são fáceis, se o nosso dia a dia já é penoso, trabalhoso, cansativo demais, com as coisas com as nossas atividades do dia a dia, você imagina o dia a dia, o dia para aquele homem, para aquele povo, que era guerra atrás de guerra, batalha, eles lutavam com espada. Contra a espada. Contra homens. Jefté, ao voltar para sua casa, saiu ao seu encontro, dançando, porque a dança era uma cultura daquele povo. Quando eles estavam alegres com a chegada de alguém que vinha da sua lida,
dias de lida e sabia que eles já vinham exaustos. Na casa sempre tinha alguém que estava aguardando com alegria. E a maneira daquele povo mostrar a sua alegria, a sua satisfação em receber aquela pessoa que ali está chegando, era dançando e tocando. Era assim que eles mostravam a sua satisfação, a sua alegria em receber, em rever aquela pessoa que estava vindo da lida. A lida deles não era trabalhar, nem existia, né? No computador. A lida deles era luta de morte, com faca, com espada, com pedras. E Jefté, então, vinha para trazer uma mensagem. Ele mandou mensagens para os homens, e as mensagens aos homens foram ignoradas. E ele foi para a luta, e venceu aquela batalha. E ao retornar para sua casa, sua irmã, eu não tinha nem família, só a filha. E ali a sua filha. Então saiu ao seu encontro dançando, toda feliz, alegre. Agora vem o meu pai. E ele vem vitorioso, ele não morreu lá na guerra, lá na batalha. Ele vem cansado, mas eu vou mostrar para ele a satisfação, a alegria que eu tenho em recebê-lo. É assim que eu imagino que ela estava recebendo o pai. Porque a história, os estudos mostram que o povo recebia com dança, com alegria, com música. Assim ela fez. E seu pai olhou e rasgou as suas vestes. E falou: Senhor, por que, Senhor, saístes ao meu encontro? A minha filha, a minha única filha. Eu te prometi que eu daria a minha filha em holocausto ao Senhor. A primeira pessoa que viesse ao meu encontro, empolgado eu, com a certeza da vitória, eu entregaria para o Senhor em holocausto. Chegou. Voto precipitado. O Chaves. Escolhi errado. Falei o que não devia falar. Aquele voto precipitado custou caro para ele. A palavra, um parênteses, a palavra fala que o voto dele era entregar a primeira pessoa em holocausto. Holocausto queimada, viva, né? Só que há uma dicotomia aí. Há um entendimento que, de fato, aquela filha foi queimada, depois de ela ter passado entregue ao holocausto, depois de ter passado 2 meses, porque ela pediu ao pai, falou: pai, não quero ser o motivo da sua calamidade, pois continua o voto, a promessa que o Senhor fez para Deus, pode cumprir, me entrega. Eu só peço ao Senhor que me deixe passar 2 meses com as minhas amigas, chorando a minha virgindade lá com elas. E depois o Senhor cumpre o seu voto. E assim Jefté concedeu a ela esse direito. E Jefté, então, sofreu muito com aquele voto precipitado que ele fez. Mas ele precisava cumprir aquele voto. Então, é um entendimento que eu já expliquei de um lado dessa dicotomia, né? Que o povo entendia que, de fato, foi. Essa é uma linha mais forte, por conta das leituras dos textos bíblicos. Mas existe também um outro lado que acredita, para aqueles que querem se resguardar de entender isso. E é salutar, né? Também pode ser verdade isso. E não se tem confirmação nem de um nem de outro. Que outro motivo de calamidade, de tristeza e morte para aquele povo, a morte espiritual, era saber que jamais eles teriam a sua... me ajuda, pastor? Você teria a sua geração futura. Ela seria ali cessada. Então aquilo já era por demais terrível para aquele povo. E ele, então, na outra linha dessa dicotomia, diz que acreditam que Jefté, por ela ter pedido para passar 2 meses chorando a sua virgindade em algum local, no cimo lá do monte, como ela colocou, o castigo, né? Se eu posso dizer assim, de Jefté, foi não ter mais a sua geração futura. E não teve, de fato. Porque a filha jamais conheceria homem algum, não geraria para ele filhos. E diz a Bíblia diz a palavra de Deus que, depois disso, desse voto de Jefté, ele reinou por 6 anos, e depois disso não se fala mais da história de Jefté, ele não teve mais história. A sua geração se interrompeu, passou, cessou, ficou ali. O sofrimento daquele povo
daquele homem era saber que a sua geração jamais teria prosperidade, seria posterior a ele. Não existiria mais uma geração. Sabe, os recados que nós mandamos para as pessoas que nos recebem em casa, as pessoas que estão dentro da nossa casa nos aguardando, sabe, muitas vezes a gente chega do trabalho, chega da nossa lida e desgastado, e chateado, sabe, e aí nós encontramos uma pessoa que nos ama tanto, que quer nos receber, ali está nos recebendo com tanta alegria. Satisfação em nos ver. Às vezes a satisfação da mulher em nos ver é falar, nem entra, acabou o feijão, compra lá. Volta aqui, vai lá na padaria e traz um pão para a gente tomar café. É uma alegria para ela também. Às vezes as pessoas deixam de ser uma mensagem de alegria dentro das suas casas e tornam uma mensagem de derrota. Jefté trouxe 2 mensagens. Ele trouxe uma que foi a de derrota da história dele. Mas a maior mensagem, o maior recado que ele trouxe foi a escolha que ele fez de obedecer a Deus e servir a Deus, e então ter mudado a sua história, escolhido o caminho do Senhor, o caminho de Deus, e com isso ter sido abençoado. A chegada daquele valente era para ser de muita comemoração, como de fato foi. Nem assim a filha dele se entristeceu. A minha escolha, a sua escolha, deve ser a de servir a Deus. Diz a palavra de Deus, que depois de chorar a morte de Jesus, depois de chorar a morte de Lázaro, ele deu-lhe a vida. Depois de chorar a morte de Lázaro, deu-lhe a vida. João 11:35 diz, é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. O versículo se resume a isso. Jesus chorou a morte de Lázaro e em seguida ele deu nova vida para ele. Dados os seus contextos, de nada adianta uma vitória longe da família. Dados os seus contextos, tá? Sabemos que às vezes há falta dentro do lar e muitas vezes não é por conta de quem ficou, mas é por conta de quem saiu. Ou por motivos alheios ao nosso conhecimento, a gente não sabe. Mas eu digo que o Jefté poderia ter comemorado aquela vitória dançando, comemorando com a sua filha também, mas ele não conseguiu fazer, porque ele não conseguiu trazer aquela mensagem de vitória. Jefté iniciou sua jornada que poderia ser a derrota na companhia de levianos, mas na primeira oportunidade que Jefté teve, ele largou todas as suas companhias, escolhendo servir a Deus, que o deu a vitória. A mudança de vida deu vitória a Jefté. A nossa escolha deve ser sempre Jesus. A sua escolha deve ser a de Jesus. Nós devemos chegar em casa com uma mensagem de vitória. Você, seja homem, seja mulher, seja filho, quando você está chegando em casa, você é o mensageiro. Você é a mensagem de Deus para a tua casa, para a tua família. João 19:19 diz, Jesus Nazareno, né? João 19:19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Existe a mensagem da cruz e a mensagem na cruz. A mensagem na cruz, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O objetivo daquele texto era envergonhar o Senhor e colocar cada vez mais o povo contra o nosso Deus. Mas a mensagem da cruz é que Jesus, ele veio para salvar você, para salvar a mim e a minha casa, para salvar a nossa casa, para nos encher da tua graça, do teu amor e da tua unção. Pode ficar de pé, por favor, meus irmãos. Deus, nós temos que nos apegar agora à mensagem, não a mensagem na cruz, mas a mensagem da cruz. 2 Crônicas
7,14, né? Diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter de seus maus caminhos, eu estarei aberto os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A tua casa tem que ser um local de oração, precisa ser um local de oração. Deus espera que a sua casa seja um local de oração, sempre. Vamos orar agora, meus irmãos. Santo Deus, Pai amado, nós, Pai, Pai, te agradeço, ó Deus, primeiramente porque, Deus, quando estava a trabalhar na tua palavra, na tua mensagem, tão forte o Senhor falou a minha vida, o Senhor falou no meu coração, Pai. Pai, eu te agradeço porque eu não sei quantas pessoas foram alcançadas pela tua palavra, Deus, mas o Senhor sabe a quem deveria ouvir, quem escutou. Eu sei que eu me coloco, ó Deus, no teu altar. Eu agradeço ao Senhor pelo que o Senhor me falou, ministrou na minha vida durante todo esse período de trabalho da tua palavra. E agora eu te busco, ó Deus. Nós te buscamos e te pedimos, ó Deus. Deus, abençoa cada vida aqui presente, Pai. Não deixa que nenhum dos meus irmãos que aqui estão, ó Deus, saia deste local sem a tua graça, sem a tua unção e sem a tua mensagem, Deus. Sem o teu recado de vitória para dentro da sua casa, para dentro dos seus lares, ó Pai. Pai, que a tua graça, o teu amor esteja em cada vida aqui, em cada família, em cada casamento, em cada união, cada relacionamento de pai com filho, de filho com pai, mãe com filho, ó Deus. Deus, que o Senhor seja o presente, Pai. Seja presente em nossas vidas. Porque nós, Pai, te pedimos agora e te agradecemos. Meus irmãos, você pode estender sua mão? Fala comigo assim. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, do teu amor, da tua graça e da tua unção e sabedoria, para me abrir os olhos, ó Deus, para que eu não seja precipitado nos meus votos, para que eu possa trazer, Deus, da tua mensagem de vitória para a minha vida e para a minha casa, que também é sua, Deus. Derrama, Senhor, sobre aquelas pessoas, Pai, que eu orar e que eu impor as minhas mãos, do teu amor, da tua graça e da tua unção. Em nome de Jesus. Eu, Rogério, agora declaro, em nome do Senhor, que a vitória já está declarada pelo Senhor e entregue a cada um de vocês, em nome santo de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, eu tenho algo para falar, mas bem curtinho, porque eu sei que o tempo é de longo. Eu estava falando aqui eu comecei falando sobre o memorial, sobre a minha passagem dentro do ministério. Eu não vou repetir para não gastar o tempo que eu tenho para falar outras coisas sobre isso, mas imagino que os irmãos observaram isso, sobre o falar, sobre como foi a minha chegada no ministério. Eu parei em determinado momento. Eu parei de falar em determinado momento, porque aí veio a parte que eu quero falar agora. Eu, quando caminhei, eu vou precisar de uma cortina, se alguém tiver, porque um lenço vai ser pouco para mim. Eu choro, porque agora eu vou trazer da minha história. Eu caminhei por tantos anos, desde 2001 até 2015. Eu e Cristina, ministrando na vida de casais, abençoando famílias e sendo abençoados por isso. A gente ia para Goiânia no sábado, aí na segunda era o dia de descanso, mas a gente não descansava porque nós tínhamos mais 3 casados para sempre aqui. Então tinha que ter tempo para poder atender telefonemas e falar com aqueles outros casais. E a gente trabalhava e fazia aquilo com tanto amor, e pegava o carro e saía, corria para Goiânia. Foi os 6 meses de casados indo lá também, e outros casais que tínhamos aqui. E Deus nos abençoando. E eu descuidei. Sabe? Eu descuidei. Eu não fui o único da história de ter descuidado. O Jefté descuidou. Mas eu queria pedir perdão. E eu pedi perdão a Deus por isso. Por tanto tempo eu fiquei fazendo coisas para Deus. Para a igreja não, foi para Deus o que eu fazia.
Mas, sabe, a certeza da vitória, ela era tão firme, era tão forte, que eu falava, Deus, o que mais existe além disso? Sabe, era lendo a Bíblia o tempo inteiro. E vieram os levianos. E eu deixei que os levianos andassem comigo. A palavra não diz que Jefté caminhou com os levianos, mas diz que os levianos caminharam com Jefté. Eu precisei de um emprego. Eu estava desempregado por muito tempo e já tinha muito tempo. Depois de uma parceria de um negócio que eu tive com o irmão, um dos clientes que era dessa parceria, dessa nossa empresa, ele me abriu as portas e me colocou, assim, colocou lá em cima. Ele me colocou como diretor da instituição dele. Durou 3 meses. Duraram 3 meses porque eu estava fazendo um trabalho bom. Porque não era eu que estava fazendo, era Deus. E eu fiquei desempregado novamente. E fiquei numa situação ainda pior. E aí a gente começou a orar e pedir a Deus para abençoar. E Deus abençoou, porque 6 meses depois eu fui procurado pelas mesmas pessoas que me dispensaram. E falaram assim, olha, eu reconheço que errei. Nós reconhecemos que erramos com você. E eu sei que você está passando por dificuldade, está desempregado. Você era nosso diretor. E agora eu quero consertar o que eu fiz, mas eu não tenho mais o cargo de diretor. Eu falei, eu aceito. Aí ele falou, é portaria, é porteiro. Eu falei, é honroso. E eu fiquei. E aí 3 meses trabalhando na portaria, mais 3 de segurança, mais 3 de coordenador, até voltar a ser um diretor um pouquinho mais alto do que eu estava. Quem é do meu contexto contemporâneo de ministério, podem ter me percebido que eu fiquei muitos anos sem vir. A última vez que eu vi ao púlpito para falar de Deus foi em 2015. Depois disso, outras poucas vezes eu vim, mas para vender curso. E fui me afastando de Deus. E me afastando, e me afastando, e me afastando. E as coisas estavam acontecendo sem que eu percebesse. O ano passado eu voltei para cá. Eu voltei sozinho, mas eu já voltei destruído. Arrasado. Não era do jeito que eu queria. Eu queria minha família comigo. Mas o diabo fez uma destruição, uma devasta, e tirou. Me tirou dessa graça. Até que um dia o diabo falou, passou. Não vem mais. E eu acreditei. E eu então afastei de novo. O maior presente que Deus me deu. Primeiro foi conhecer sua palavra. E depois foi a minha família. Minha esposa e meus filhos. O diabo me fez acreditar que nem minha esposa e nem meus filhos gostavam mais de mim. O diabo fez isso. Eles nunca falaram isso, nunca demonstraram isso. Então eu me dei por vencido e falei, não tenho mais o que fazer. Sabe, Jefté foi caminhando sem esperança e assim estava eu.
Minha casa foi destruída. Sabe o que é você ouvir as pessoas falarem assim? Ai. Primeiro, sabe o que é você? Tudo que você faz é com sua família. Por tantos anos. Para onde você vai com sua família. Você vai com seus filhos, a sua esposa, não dá um passo sem. E de repente já não tinha mais isso. E de repente você escuta alguém falar que a primeira ida da sua família no shopping, sem você, foi um passeio de pranto, aonde eu sei que entraram lá e choraram muito, porque eu não pude estar junto. Deus usou pessoas, pastora Roseli, pastor Daniel, os pastores que aqui ministram, pastor Wesley, pastora Fernanda e demais pastores com suas ministrações, para trazer para mim a minha família de volta. Eu não estou falando que estou voltando, vou voltar e ser pregador. Não, eu estou falando que precisava falar disso. Deus falou tanto comigo com isso. E com essa palavra que eu não preparei ela agora, de um mês. Isso Deus está falando comigo tem muito tempo que eu leio. E vou confessar para vocês que está aqui. Vocês vão perceber que eu atropelei, eu fugi, eu pulei tantas coisas aqui, que está tão lindo. Mas é que Deus falou que era para vocês ouvir. Eu queria que a Cristina e o Mateus viessem aqui. Glória a Deus. Não, eu vou buscar vocês. Vem cá. Está faltando o Alexandre, amanheceu muito doente, ele não conseguiu vir. A preocupação do Alexandre era: e agora, mãe? Quem vai nos levar para Caldas Novas? Ela não desistiu. Deus não deixou ela desistir. E Deus usou ela, o Mateus e o Alexandre para me mostrar que aquilo era mentira do diabo, que eles me amavam. Eu quero pedir primeiramente perdão a essas duas, mais uma que está em casa, pessoas. Perdão, porque eu dei vazão para as palavras do diabo. Jefté fez uma escolha correta, tantos outros. Eu procurei fazer a escolha correta, mas não por obrigação. Eu fiz por amor. A minha família, por amor a vocês. Eu quero dizer a vocês que eu amo muito. E que jamais isso acontecerá novamente. Jamais o diabo vai entrar na nossa vida e vai falar alguma coisa para nos envergonhar. Amém? Eu tenho nesse período... Você pode sentar, vocês dois ali. Eu fiz enquanto eu estava passando por esse trabalho, por esse processo dentro da minha casa, Deus foi me dando algumas coisas, uma palavra. Eu falei: Deus, eu quero cantar essa música. O Fabrício falou: meu irmão, canta, nosso louvor está precisando. Eu falei: meu irmão, faz isso não. Se quer esvaziar a igreja, não pode. Eu sei que Deus quer trabalhar comigo de outra forma, algo que eu sempre fui apaixonado. E lá em casa, a Cristina, o Mateus, o Alexandre devem estar bem cansados de ouvir
E eles não sabiam disso, mas cada vez que eu cantava, tocava essa música, vinha tudo que eu falei para vocês, vinha na minha mente, nos meus olhos. O trabalho de Deus dentro da minha casa e na minha vida. E eu não podia deixar de trazer para a igreja, já que eu trouxe e expus a minha família, né? A minha situação. Mas eu não expus por vergonha, mas expus por orgulho. E Deus falou muito comigo. E falava, e eu chorava, e eles não sabiam que eu chorava. E eles não sabiam que eu chorava. E eu quero cantar essa música que tantas vezes... Eu acho que eu vou apanhar disso aqui. Tantas vezes eu toquei lá na minha casa. Eu estava tocando, Cristina, Mateus. Era para vocês. E era Deus falando comigo através dessa música. Eu queria que vocês acompanhassem.
Anjos te louvam, os anciãos se prostram.